Estejam conosco, amém? Eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro dos Salmos. Por gentileza, encontre o Salmo de número 126. Nós vamos ler apenas um versículo. E à medida que você for encontrando o Salmo 126, você, por gentileza, se coloque de pé para fazermos a leitura da Palavra de Deus, iniciando este culto em ação de graças ao Senhor, que é bom, que suas misericórdias se renovam a cada manhã sobre nós. Salmo de número 126, para lermos o versículo 3. Assim diz a palavra de Deus: grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Amém? Grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. O texto que nós acabamos de ler faz parte de um dos inúmeros cânticos do povo de Deus. É chamado de Canto dos Degraus. E o salmista coloca o sentimento do povo, que é de alegria. E o versículo fala de alegria e fala também da razão. A razão da alegria deste povo é porque Deus fez grandes coisas por ele, por este povo, o povo de Israel. Se eu e você olharmos pelo retrovisor da vida, a exemplo dos judeus, nós vamos chegar à mesma conclusão que este povo chegou. Quando nós olhamos pelo retrovisor da vida, nós vamos ver que até aqui a poderosa mão de Deus foi conosco. Chegamos onde chegamos, somos quem somos e temos o que temos, porque Deus é bom e tem feito grandes coisas em nós, por nós e através de nós. E assim como os judeus ficaram alegres, sentiam alegria quando olhavam pelo retrovisor da vida, eu e você, ao contemplarmos o nosso passado, nós vamos nos sentir alegres também, por reconhecermos que até aqui nos ajudou o Senhor. Amém? Vamos orar? Bondoso Deus e eterno Pai, aqui estamos, ó Deus, reunidos para glorificarmos o Senhor, te adorarmos na beleza da tua santidade, bendizermos o teu nome por tua grandeza e soberania. E também queremos te agradecer pelos inúmeros benefícios do Senhor para conosco. Quando olhamos pelo retrovisor da vida, Senhor, nos sentimos alegres, porque percebemos que até aqui o Senhor nos ajudou. Obrigado, Deus. Receba este culto em ação de graças ao Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nós, por nós e através de nós. Simplesmente porque o Senhor é bom e as tuas misericórdias se renovam a cada manhã sobre as nossas vidas. Tome a primazia neste culto, Senhor. Receba o nosso louvor, a nossa adoração e gratidão. E fale como costumeiramente o Senhor tem feito aos nossos corações, pois nós somos eternos dependentes do Senhor. Nós te amamos e com os corações muito gratos ao Senhor, nós oramos em o nome e por amor de Jesus. E todos dizem: amém. Estamos alegres porque Deus tem feito grandes coisas por nós. E vamos externar esta alegria por meio de cânticos. A Rayana tem a oportunidade de celebrar o Senhor. Boa noite. Saúde a todos com graça e paz, amém? Amém. Podem se assentar. De ti
e menos de mim, e menos de mim, e menos de mim, e menos de mim. Que ele cresça, que eu diminua, que ele apareça e eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Que ele cresça e eu diminua, que ele apareça e eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Mas de ti, mas de ti, e menos de mim, e menos de mim, e menos de mim, e menos de mim. Que ele cresça, eu diminua, que ele apareça e eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Que ele cresça, eu diminua, que ele apareça e eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra de Deus diz que nós devemos se alegrar com os que se alegram. E hoje nós estamos aqui para nos alegrarmos com quem está alegre, com pessoas que Deus de fato tem feito grandes coisas em suas vidas. E nós vamos começar a ouvir testemunhos do que Deus tem feito na vida dessas pessoas. E eu quero convidar aqui à frente o irmão Raimundo Nonato. Talvez você esteja perguntando, quem é o Raimundo Nonato? Ele é mais conhecido como Coca. E ele vai falar um pouco do muito que Deus tem feito em sua vida. Boa noite para vocês. Eu tenho que agradecer primeiro a Deus, que Ele é médico dos médicos, e Ele me deu uma nova vida, e através de Deus, eu conheci um pastor Samuel lá em São Paulo. Através dele me entreguei para Jesus, e Ele tem dado muita saúde para mim, graças a Deus. Eu também agradeço a minha esposa Irene, que passou um ano comigo lá em São Paulo, trabalhando de faxineira e cuidando de mim doente. Mas Deus é maravilhoso. E quando a gente entreguei para Jesus lá em São Paulo, na Assembleia de Deus Ademel, a bispa do pastor Samuel profetizou na vida da minha esposa: Irene, qual é o teu sonho, minha filha, que você tem? Você quer possuir um carro novo?
quer possuir uma casa boa, um estudo bom. Ela disse, não, meu filho tem um filho. E se meu filho se ama, o nome dele vai ser que no seu esposo, Samuel. Aí ela profetizou na cabeça da minha esposa, deu um filho para mim, Samuel, e o menino é muito sabido, muito bonito. E eu agradeço a Deus todo dia pelas bênçãos que Ele tem feito na minha vida. Ela está com 2 meses de grávida de novo. É outro filho que Deus está dando para mim, heranças, que meus filhos são minhas heranças. Luciele, essa aí é minha filha. E também peço a Deus, aquelas pessoas que me ajudou, Vardiele, filho de Zé Salles, eu considero eles como meus irmãos. Vardiele, são 5 irmãos do Zé Salles, que eu só conheço o Vardiele, pelo nome, né? São 5 e uma menina, né? Filha dele. Eu agradeço demais que ele me aparou lá na casa dele, me colheu o ano todo, eu lutando lá. Deus me deu uma nova vida. Agradeço a esposa dele, a Jane, que todo dia eu peço a Deus que Deus dê muitos anos de vida, abençoe ele grandemente. Abençoe a Micaele, a filha dele, que é a menina que já tem 12 a 13 anos. E o filho dele, que nasceu agora, vai estar aí do meu, 2 anos e 7 meses. Eu não sei o nome do rapaz, mas ele é muito lindo demais, né? Então, eu agradeço a Deus também pelas bênçãos que Deus tem feito na minha vida e na vida da Mara, que é da família Venâncio. Que 2 casos muito perigosos, mas Deus deu nova vida para a gente dar mais valor a Deus e buscar. E o pastor Samuel, Raimundo, você nunca desvia do caminho do Senhor. Ele te deu vida para você conhecer Ele, então você não desvia nunca mais do teu caminho. Eu agradeço demais também o Carlos, a Erinalda, filha do Evandro Costa, que me ajudou lá em São Paulo, carregando para o hospital. Trazia, levava, eu doente. A Jane também me levava, trazia. Eu agradeço demais ela, porque ela ajudou demais a Irene. Lutou demais, nós lutamos demais e eu só tenho que agradecer a Deus pelas bênçãos que Ele tem feito na minha vida. Então, e tem muito amigo meu, rapaz, que tem aqui na cidade, que passa pelo que eu passei. Eu dou conselho, usuário de droga, eu dou conselho, rapaz, procura Jesus, que Jesus te liberta dessas coisas ruins, cara. Se entrega para Jesus, que não me entreguei a vida que eu passei. Hoje eu sou outra pessoa, Deus me deu nova vida, novos sentimentos, novos pensamentos. Aí tem muita gente que não acredita na palavra de Deus. Eu acho que eu não fui pelo amor, eu me entreguei para Jesus pelo amor, eu me entreguei pela dor. Eu passei 3 anos congregando do Valdemiro, lá em Lago da Pedra. A Irene Coca, se entrega para Jesus, Irene. Coca, se entrega para Jesus. Eu digo, Irene, eu não tenho vontade, filho, eu não tenho vontade, mas eu não fui pelo amor, aí eu fui pela dor. Quando eu cheguei em São Paulo, pastor Samuel, rapaz, se entrega para Jesus, você vai passar pela grande cirurgia. Foi o tempo que eu me entreguei para Jesus lá em São Paulo, fui batizado, e estou aqui dando meu testemunho. Agradeço muito, e também peço a Deus todo dia, que Deus abençoe nós, e grandemente a esposa, que era minha esposa, que é a mãe da minha filha, que está passando também por depressão, está muito doente mesmo, mas Deus vai fazer um milagre na vida dela tão grande, que nem fez na minha e na vida da Mara. Deus tem abençoado a minha violência demais, grandemente, né? Só alegria, só glória. Pastor Milson, eu agradeço as pessoas que me ajudam tudinho. Vardiele, Jane, Marquinho, Cláudia, Erinalda, eles me ajudaram lá demais lá em São Paulo. Eu agradeço, que Deus abençoe eles grandemente, abençoe eles, os filhos deles, os pais deles, tudinho. Zé Salles, aqui no Marcos Rodrigues, eu agradeço ele demais, ele, a esposa dele, quando ele me vê, ele pega em minha mão. Rapaz, Deus foi grande, fez grandes bênçãos na tua vida, te deu nova vida, que a gente aqui no Marcos Rodrigues ficou sabendo que tu não voltava mais para cá. Se voltasse, era talvez num caixão, mas eu voltei vivo e estou dando meu testemunho. E tantos cultos que teve lá na minha casa, culto grande mesmo, da Assembleia de Deus, 2 cultos muito grandes. Mas eu não consegui dar meu testemunho, porque nunca as coisas de Deus, nunca na hora que Ele quer, nunca na hora que Ele quer. Nunca eu sentia vontade, mas aquela coisa, hoje não é teu dia, deixa para tudo mais na frente. Hoje eu senti vontade, que teve um culto aqui na casa da minha prima, que é da Francinilde. Então eu estou dando meu culto pelas graças que eles têm feito na minha vida. Grandemente me deu saúde, estou curado. Então aquelas pessoas têm que buscar Jesus, se entregar para Jesus, porque só Ele pode fazer milagre na nossa vida. Só Jesus pode fazer milagre na nossa vida, dar saúde. E eu tenho 3 filhos. Eu não tenho sabedoria, sei mal assinar meu nome, mas todo dia eu peço para Deus para dar sabedoria para meus 3 filhos, que tem a Luciele, o Samuel e o outro que está no vento,
no busto da minha esposa, está no dentro dela, mas eu peço para Deus para ser uma criança saudável, bonita, para buscar Deus, glorificar o nome do Senhor. Peço para todos três, para Deus dar para todos três aquilo que eu não tenho, sabedoria. E tem um amigo meu que perguntou para mim assim, rapaz, aquele cara lá, ele falou que a maior sabedoria é quando quem se entrega para Deus, busca para Deus e Deus abre as portas. Eu convidei ele para vir, ele está aqui também, aprecio grandemente ele, a esposa dele. E graças a Deus, que Deus me abençoe muitos anos de vida, eu, minha família. E nós todos somos aquele Deus que peço Deus que abençoe todos eles. Aqueles que estão doentes, busca Deus, que nem eu e a Mara, se entrega para Jesus de coração. Eu sei que neste momento o pastor Paulo, o pastor Samuel lá em São Paulo, eu falei para ele que hoje ia ter um culto muito grande aqui na casa da minha sobrinha aqui no Maranhão. Ele disse, Raimundo, Vilma, envia para mim, pai, você prometeu 3 anos, para estar 3 anos, e você nunca enviou nada. Eu digo, pastor Samuel, não é assim, deixa que a hora toda é a hora de Deus. Aí hoje eu estou dando esse testemunho, eu sei que daqui uns 20, 30, 40, 50 minutos ele vai ver isso aí, lá em São Paulo, em nome de Jesus. Então eu agradeço a todos vocês que me ouviram, aqueles que não se entregaram para Jesus ainda. Tudo tem um tempo certo e tem a hora certa. Não que vocês, se for pelo amor, ele recebe todo o carinho. Se for pela dor, do mesmo jeito ele recebe. Deus é maravilhoso, é nosso Pai, tá? E eu peço a Deus que vocês fiquem com Deus e uma boa noite. Tá, tchau, fiquem com Deus. Amém, louvado seja o nome do Senhor. Grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Vamos continuar celebrando ao Senhor. A irmã Rayana tem a oportunidade, mais uma vez. Antes eu falar, tu cantavas sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes eu respirar, sopraste tua vida em mim. Sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo. Mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo. Mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Amém, louvado seja o nome do Senhor.
Quero convidar aqui à frente a irmã Tamária, que também vai falar um pouco do muito que Deus tem feito em sua vida. Oi, boa noite a todos. Graça e paz. Eu queria agradecer a todos que vieram nesta noite. De alguma forma, agradecer a Deus juntamente comigo por o que Ele tem feito na minha vida. Como vocês podem ver, eu já participei de alguns cultos. Vocês viram como é que era a minha aparência, porque eu estava lutando contra uma doença, o câncer. E gostaria que vocês vissem, né, o que Deus fez, que eu estou bem diferente. Deus me deu vitória e glória a Deus. E eu queria compartilhar com vocês sobre o câncer na minha vida, o que se passou, o que eu aprendi, e foi muitas coisas boas. Bem, no ano passado, em junho, eu não me lembro o dia, eu já tinha feito alguns exames aqui em Lago dos Rodrigues, em Lago da Pedra, e nada descobriu o que eu tinha. E eu estava sangrando muito. Era um fluxo de sangue muito forte. Eu tive que usar a fralda, porque os absorventes não continham todo aquele sangramento que eu tinha. E a minha mãe decidiu, mais a minha irmã, meu pai, levar para Teresina, porque lá o tratamento é melhor, e sabia o que estava acontecendo comigo, descobriu o que eu tinha. E então lá, juntamente com a ajuda da boa samaritana, né, a Júlia e a Neguinha, que foi uma bênção nas nossas vidas, nos ajudou de uma forma muito grande. E começou a luta, né? Aquela correria de fazer exames. Primeiro eu fiz uma ultrassom, né? Aí, através da ultrassom, eu descobri que eu tinha um nódulo. Aí, depois eu tive que fazer uma ressonância, porque a gente não soube o que era direito que eu tinha. Então, através da ressonância, a ginecologista descobriu que eu tinha um tumor. E ela falou que a partir daí eu tinha que procurar um cirurgião para poder fazer a cirurgia. Aí então a gente foi atrás desse cirurgião no Hospital São Marcos, e lá ele encaminhou para me fazer uma biópsia. E essa biópsia, irmãos, ela foi muito difícil para me fazer, porque como o tumor se encontrava no meu ovário, eu sou virgem e não tinha como fazer esse exame. Então eu tive que fazer através do reto. Então daí depois nós descobrimos que eu tinha leucemia. Leucemia mieloide aguda. E logo eu tive que fazer outra biópsia com o mesmo material que eu tinha. Eu descobri que ele era um sarcoma, e esse sarcoma, ele não tinha raiz, o tumor. Ele era um câncer raro, e era gelatinoso, e ele desmanchava através da quimioterapia. Então, esse médico que eu fui, ele falou que não era com ele mais, porque como ele fazia cirurgia, a quimioterapia, eu tinha que procurar outro recurso para poder conseguir meu tratamento. Então começou a correria, e é daí que a gente percebe como Deus é bom na nossa vida, o que Ele faz, os pequenos detalhes, as pessoas que Ele usa. E Deus foi muito bom, que a gente, até muitas pessoas ficaram admiradas e falaram que Deus me amava muito, porque é muito difícil de conseguir a quimioterapia. E as sessões da quimioterapia, cada sessão custavam 12 mil, e não tinha como a gente conseguir esse tratamento dessa forma. Então a Neguinha
juntamente com a Júlia, a gente foi no Portim. E no Portim eu fiz o cadastro, né, com a agente James de saúde lá. E eu tive que encaminhar meus documentos para lá, ter um comprovante de residência, porque lá o SUS, ele não trabalha, ele não aceita pessoas do Maranhão fora do outro estado, somente de lá. É muito difícil a gente conseguir pelo SUS, né? É um tratamento sem custo, né? E no dia 6 a gente foi, e logo eu consegui, né? No dia 12 já me... Aliás, no dia 7, né, mãe? No dia 7 de... Não, mãe... Foi em agosto, né? No dia 6 eu fui à consulta, aí no dia 8 o James foi lá e falou que tinha dado tudo certo e que ele tinha já conseguido uma consulta com o oncologista no dia 12 de agosto. Então passaram só 6 dias para me conseguir já um encaminhamento por SUS, que era uma bênção muito grande. Então foi daí que eu consegui meu tratamento. E lá onde o hospital que eu estava fazendo meu tratamento, não tinha o tratamento para leucemia. Então ela me encaminhou para o hospital São Marcos. E lá no São Marcos eu já fui no dia 3 de setembro, foi minha primeira consulta com a doutora Bianca, no dia 3. E logo no dia 4 ela já me internou, porque a leucemia mieloide aguda, ela é muito agressiva e o câncer se espalha muito rápido. E ela me internou, foi daí que eu comecei a fazer as quimioterapia. E antes disso eu já tinha feito tomografia da cabeça, ressonância do tórax, eu tinha feito cintilografia, exames de sangue, tinha que passar nutricionista, dentista, tinha que fazer um check-up por completo no corpo para ver se o câncer não tinha se espalhado. E foi mais uma bênção que Deus me deu, porque ele não se espalhou, ele ficou só nessa região da pélvica, do ovário. E logo eu fiz a quimioterapia, né, no dia 4. Eu fiz a biópsia também do sangue, né? Como é que se chama? É aqui que a gente faz a punção nas costas para saber se a gente tem a leucemia. E mais uma bênção que Deus deu, eu não dei leucemia no sangue, eu não precisei de transplante, não precisei, graças a Deus, glória a Deus. E eu comecei as quimioterapias, eu tomei 3 quimioterapia vermelha e 7 Zaracê, que é outro tipo de quimioterapia. Então foram 10 dias tomando elas. Então daí que começou eu ficar fraca, porque a quimioterapia, ela come assim, ela come o nosso sangue por dentro, a gente fica sem sangue, pálida, sem vida. E foi daí que eu fiquei muito fraca, debilitada, comecei a ter desmaio, que eu precisava de sangue. Fiquei muito fraca mesmo, com muita diarreia e sem conseguir comer, porque minha garganta ficou muito inflamada. E eu fui parar na UTI, 6 dias na UTI. E lá foram dias terríveis, que eu não desejaria isso para ninguém, porque o sofrimento é muito grande. E então lá, aos poucos eu consegui me erguer e voltar para casa. E depois eu tive que fazer ainda mais 4 sessões de quimioterapia, né? Todo mês indo, aí aquela mesma rotina de hospital, tomar quimioterapia, aí voltava para casa, aí depois voltava para retomar as bolsas de sangue, plaquetas. Era uma rotina muito farda, muito cansativa. Ter câncer você tá indo ao hospital, andar com bolsas, porque sempre você pode precisar ficar internada, com muitos exames. Você tá muito triste porque precisa fazer exame, ao mesmo tempo ficar triste porque você não sabe a notícia dos resultados dos exames, não sabe o que lá tem. E
você fica muito com medo, angustiado, mas glória a Deus, Deus fez uma obra muito grande que deu tudo certo. E eu agradeço muito Deus por tudo que Ele tem feito. Eu agradeço por todos vocês que oraram por mim, que fizeram parte dessa história. Tem pessoas que me acompanharam, que não estão aqui neste momento, mas me ajudaram. Porque ter câncer, você precisa de um recurso financeiro muito grande. E a gente não tinha condições, mas Deus é muito bom e capacitou, ajudou pessoas que a gente fica assim até maravilhado da grandeza de Deus, do que Ele faz nas nossas vidas. E foi muito lindo esse milagre que Deus fez na minha vida. Foi muito lindo e os planos dele são perfeitos. E eu estou hoje aqui porque Ele quis, Ele planejou isso. E pode passar anos, pode passar meses, pode passar dias, eu vou continuar confiando nele, porque os planos dele são perfeitos e ele é bom. E eu não sei por que o motivo Deus me escolheu para acontecer isso. Eu também posso dizer que o câncer me deixou algumas sequelas, mas saber da maravilha do que ele fez comigo, isso não é nada. E o câncer, apesar da dor física, é temporária. É temporária. Aleluia! Mas a espiritual é eterna. E Deus tem histórias lindas nas nossas vidas. Ele tem propósito. Ele tem planos diferentes para cada um de nós. E a minha história com Ele é linda. Minha história com Ele é linda. E a de vocês pode ser também. Basta vocês aceitar Ele na vida de vocês, como eu aceitei. Irmãos, não é fácil. Não é fácil ter câncer. Se Deus falasse, Tamara, você queria passar por tudo que você passou, de novo eu não queria. Mas se Ele quiser de novo, eu passo. Porque é Ele que conduz a minha vida. É Ele que conduz a minha vida e os propósitos deles eu faço. E irmãos, com Ele, durante esse período, o câncer me ajudou a ficar mais perto de Deus. A gente sozinha, a gente cresce a nossa fé com Ele. A gente cresce espiritualmente. Porque você, apesar da família, a gente está longe da família da gente, e dos amigos, mas Deus não fica longe da gente. Ele está lá a todo momento. Mesmo eu estando na UTI sem forças, pedindo para Ele me levar, Senhor, não aguento mais. Mas Ele sabe até onde eu aguentava. Ele sabe e Ele quis que eu estivesse aqui. E Deus é perfeito. E irmãos, eu agradeço muito por cada um de vocês estar aqui, que quiseram vir conhecer a minha história. Sobre esse Deus lindo que faz milagres. Basta você crer. E eu sou muito grata a Deus por Ele ter feito isso na minha vida e eu poder compartilhar com vocês. Muito obrigada, glória a Deus. E eu agradeço muito, muito, muito o pastor Romo, porque no dia que eu soube que minha filha estava com câncer, ele veio aqui na minha casa e ele pegou nas minhas duas mãos e falou assim: minha irmã, fica em paz, porque Deus vai providenciar até a financeira, vai tudo dar certo. Muito obrigada, pastor Romo, por isso.
E também a igreja, meu pastor Romilson, porque para mim é um pastor, é um amigo. E também agradeço a todos vocês e principalmente meu Deus, porque Ele nunca me largou em nenhum momento da minha vida. No dia que eu passei 8 dias no hospital, que quando foi para internar minha filha, quem foi eu. Eu passei 8 dias com ela e quando eu vim para casa, deixei a Tauaninha com ela, mas eu cheguei em casa, essa guerreira aqui olhou para mim e viu que eu estava muito debilitada. Ela pegou um medicamento, me deu, fizeram uma comidinha para mim, aí eu comi, depois eu fui dormir, descansei bem, mas quando foi no outro dia, eu estava ao redor da cama, ela saiu todo mundo para o serviço, ficou só eu, o Raidon, que é um rapaz que ele é cego, ele não enxerga. Quando o meu celular toca, a Tauana disse assim: mãe, tu tá sentada? Eu disse: não, minha filha. Ela disse: mãe, pois senta. Ela disse: mãe, a Tamara piorou. Só Jesus, mãe, eu acho que a senhora não vai ver mais ela viva. Ali eu só fiz me ajoelhar no pé da cama e eu disse: Senhor, eu tô longe da minha família, eu tô sozinha aqui, não tenho ninguém, tô precisando tanto de um abraço. Eu senti a presença de Deus, Ele me abraçou. Quando Ele me abraçou, Ele disse: minha filha, eu estou aqui e agora você vai gravar um hino, porque eu quero que você cante esse hino. E agora eu vou cantar esse hino com as minhas 2 filhas e o pastor Romo vai tocar com a gente. Que foi esse hino que me deu força. Através desse hino eu tive força. E senti Deus me dizendo que era só uma fase que eu ia passar, mas tudo ia dar certo. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curar eu vou, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus quiser, Ele é Deus. Se não quiser, Ele é Deus. Se a porta abrir, mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curada for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Aleluia, glória a Deus. E foi aí, meus irmãos, através desse hino, que eu entendi naquele momento que meu Deus era o Deus vivo, todo-poderoso, que estava ali junto de mim. E eu tive a certeza que eu ia trazer minha filha viva para casa. Mas eu disse para meu Deus, na porta do hospital: Senhor, se o Senhor vê que eu mereço
A cura da minha filha, o Senhor vai curar. E não vai deixar minha filha sentir dor para me pedir socorro, porque eu sei que eu não vou aguentar. E também, Senhor, se o Senhor não quiser a minha filha nos meus braços, que o Senhor queira era nos teus braços, eu também te prometo uma coisa. No enterro da minha filha, eu vou enterrar ela, mas vou cantar para glorificar o teu nome. Porque só o Senhor é digno de honra e de glória, e para todo sempre. Amém. E eu quero que todos meus irmãos levantem e vão gritar, glória a Deus, que eu não quero palma, eu quero a glória. Glória! Aleluia, meu Deus! Muito obrigada, meu Jesus, porque tu és maravilhoso. Louvado seja o nome do Senhor. Olha aí, vou alimentar agora. Olha, eu estou falando aqui pela Marinha. Graças a Deus eu vi ela nas condições que só Deus mesmo que levou ela. Mas eu pedi muito a Deus, meu Deus, cura essa menina, Senhor. Que é uma menina boa, uma menina só de Deus mesmo. Porque a menina é de Deus mesmo, que Deus pode dizer que ela está curada em nome de Jesus. Que Deus quer ela viva, que eu tenho as condições para ver essa criança em Teresina, só Deus para dar a vida dela. E por isso, Senhor, estou muito satisfeita, muito agradecida por que tu fez com minha sobrinha, pelo amor de Deus. Tanto que eu pedi a Deus. Teve noite que eu não dormi, eu pedi chorando, confessando. Quer ser, olha, nem que ser minha filha, graças a Deus, toda vida gostei. E penso, minha Deus, ela está curada, em nome de Jesus Cristo, aquela bênção aí, Senhora. Que Deus é maravilhoso, assim tenha fé. Isso quando eu tinha aquele menino doente, o Coca, meu filho, eu não dormia de noite chorando, de joelho. Oh, meu Deus, eu te peço de coração que meu filho não esteja com câncer, Senhor. Não deixe ele ter com câncer, Pai. Que eu sei que a doença é muito complicada. Já morreu um sobrinho meu daquela doença, tem ouvido comigo 2 anos. Mas Deus ouviu minhas palavras, graças a Deus que meu filho não estava com aquela mágoa. E assim minha sobrinha, mas já está curada, que eu tenho certeza que Deus curou ela, que ela merece. É uma menina calma, uma menina abençoada, uma menina boa, ninguém separado dela de nada, graças a Deus. E Deus seja contigo, deve comigo e com você, que nós todos amém. Parabéns. Louvado seja o nome do Senhor. Meus queridos, bom é estarmos aqui. Bom é estarmos aqui. Quando Deus nos dá a oportunidade de nós olharmos para o nosso passado e vermos que Ele tem sido conosco. E também pela oportunidade que Ele nos dá de ouvir do que Ele tem feito na vida de outras pessoas. Isso gera em nós um sentimento de gratidão e alegria nos corações. Já falamos com Deus através da oração, já o adoramos por meio dos cânticos, já fomos edificados por meio de testemunhos e agora chegou a hora de ouvirmos Deus falar conosco. O pastor Rômulo, que é o mensageiro da noite, que esteve ombreado com a irmã Francinilde nesse momento difícil, trouxe força, trouxe apoio, trouxe consolo, palavra do coração de Deus. Agora vai falar de Deus aos nossos corações também. Eu convido a todos que por gentileza se coloquem de pé e juntos nós vamos orar ao Senhor nosso Deus, apresentando a vida do pastor Rômulo. Oremos então. Bondoso Deus e eterno Pai, como é bom estarmos aqui refletindo sobre as grandes coisas que o Senhor já fez nas nossas vidas e também ouvirmos testemunho daquilo que o Senhor tem feito na vida de outras pessoas. Muito obrigado, Deus. Agora chegou o momento de ouvirmos a Tua voz. Que o Senhor possa usar, como costumeiramente Tu tens feito, o pastor Rômulo, para falar aos nossos corações. Nós Te amamos e com os corações muito gratos ao Senhor, nós oramos em o nome e por amor de Cristo Jesus. E todos dizem... Amém.
Assentai-vos e vamos ouvir Deus falar. Boa noite, meus queridos irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus esteja com todos, amém? Convido você a abrir a sua Bíblia, você que tem uma Bíblia impressa, uma Bíblia digital aí no seu celular, abrir comigo no Evangelho que Lucas escreveu, capítulo 17, o versículo 11 até o versículo de número 19. Lucas 17, o versículo 11. Vamos fazer a leitura da palavra do Senhor. Amém? Vamos fazer? De caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galileia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e lhe gritaram, dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Ao vê-los, disse-lhes Jesus: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou, dando glória a Deus em alta voz, e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe, e este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou: Não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve, porventura, quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Amém? Meus irmãos, nesse episódio aqui, muito conhecido no meio cristão, um texto bastante conhecido, a gente observa que Jesus Cristo, ele faz uma declaração diferente de outras declarações quando ele realizou milagres, curas na vida de outras pessoas. Por exemplo, aqui Jesus ele não disse: sejam limpos. Jesus ele não diz aqui: estejam curados, sejam curados. Ele fala uma coisa aqui que talvez quem estava ali ao redor não estava aguardando. Ele diz: vocês devem ir mostrar-lhes aos sacerdotes. Interessante isso que Jesus falou. E preparando esse sermão eu fiz justamente essa pergunta: por que Jesus ele não disse sejam limpos? Por que Jesus disse assim, vocês estão curados? Não foi isso que eles pediram, os 10 leprosos? Pediram misericórdia, pediram para Jesus olhar para eles, olharem para a situação deles. E Jesus olhou para eles e disse: vão mostrar-lhes aos sacerdotes. Por que Jesus falou isso? Os sacerdotes, meus irmãos, da religião judaica, eles eram os homens que representavam a Deus, aliás, representavam as pessoas diante de Deus. Qualquer demanda, qualquer situação, qualquer problema que os homens tivessem de tratar com Deus, os homens, eles não iriam diretamente falar com Deus, eles precisavam passar pelos sacerdotes, porque os sacerdotes eram quem representava os homens diante de Deus. Por exemplo, eram os sacerdotes que intercediam a Deus pelos homens. Na religião judaica era natural ofertas, sacrifícios de animais. E quando o povo queriam fazer sacrifícios, queriam fazer uma oferta a Deus, eles não poderiam fazer o sacrifício. O povo não podia fazer sacrifício e nem fazer oferta, senão
passasse pelos sacerdotes. Eles entregavam os sacrifícios, eles entregavam os animais, eles entregavam as ofertas aos sacerdotes e os sacerdotes ofereciam a Deus. Então os sacerdotes, eles representavam o povo diante de Deus, ou seja, era uma espécie de ponte que ligava o homem a Deus, era uma espécie de mediador. Então, para o homem ter algum tratado com Deus, falar alguma coisa, fazer alguma coisa para Deus primeiro, na religião judaica o homem teria que ir ao sacerdote. Então está aqui uma das respostas porque Jesus pediu para os leprosos, e durante o caminho, a gente observou no texto, eles foram curados. Vão apresentar aos sacerdotes. E no caminho, eles foram curados. E tem outra resposta para essa declaração de Jesus. Na religião judaica, os judeus, eles tinham uma ideia em que alguém, quando adoecia de algumas doenças, tal pessoa era amaldiçoada por Deus. Muitas pessoas acreditavam que algumas doenças, algumas mazelas, alguns problemas que aconteciam na vida das pessoas, isso na tradição judaica. Eles acreditavam que aquele mal que estava acontecendo, aquela doença, aquela calamidade que estava acontecendo na vida de alguém, era porque tal pessoa estava cometendo pecados, desagradando a Deus, e por isso Deus o amaldiçoou com aquela doença. E aí, a gente observa, até no Evangelho de João, capítulo 9, a cura de um cego de nascença. Jesus, ele cura ali um cego de nascença. E no versículo 2, os discípulos chegam para Jesus e perguntam para Jesus: mestre, olha só, para você ter uma ideia de como essa ideia de que doença era uma maldição, porque a pessoa estava em pecado e Deus estava punindo aquela pessoa por viver uma vida, né, de desobediência, estava bem enraizada essa ideia na mente dos judeus. Então, no Evangelho de João, capítulo 9, quando Jesus cura um cego de nascença, antes da cura, os discípulos chegam para Jesus e perguntam: mestre, quem pecou? Foi ele ou foram seus pais para que nascessem assim? Vocês estão vendo aí? A mente dos judeus já estava programada. Quando alguém estava enfermo, a mente deles pensava a primeira coisa: é Deus pesando a mão. Ele está em pecado, ele está cometendo erros gravíssimos, por isso que Deus colocou essa enfermidade na vida dele. E a resposta de Jesus para os discípulos, no versículo 3 diz: olha, nem ele pecou e nem seus pais. Isso foi para que se manifestem nele as obras de Deus. Ou seja, Jesus diz: isso é blá blá blá, rapaz. Isso não existe. Essa ideia de Deus lançar enfermidades, calamidades para punir pessoas porque estão vivendo em pecado, não foi o cego que pecou, nem foram seus pais. Isso foi para manifestar a glória de Deus na vida dele. E aí, essa declaração de Jesus, dizendo: vão mostrar-lhes aos sacerdotes, era porque essa ideia estava enraizada no judaísmo. Então, a lepra era vista como isso que eu falei aqui para vocês, como uma punição de Deus na vida das pessoas. E era por isso que na religião judaica os leprosos eram conhecidos como imundos. E era triste, meus irmãos, era muito triste quando alguém adoecia dessa doença, porque eles eram afastados completamente do seu convívio social. Eles deveriam ser expulsos da cidade. Olha, você não pode mais viver no meio. Se tivesse filho, se tivesse esposa, se tivesse amigos, se tivesse trabalho, você tem que acabar com tudo. Você tem que deixar tudo e morar longe da cidade. E se alguém chegar perto de você, você tem que gritar 3 vezes: imundo, 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 para que a pessoa saiba que você está leproso. E aí, Jesus manda esses leprosos irem se apresentar ao sacerdote, porque quando alguém estava com esta doença e tal pessoa recebesse a cura, eles deveriam passar por todo um ritual religioso. E a primeira coisa que eles deveriam fazer era: se apresente aos sacerdotes, para o sacerdote analisar você para ver se você está curado de verdade.
Então por isso que Jesus manda os leprosos irem aos sacerdotes. Porque de acordo com a lei judaica era esse o processo legal que o leproso curado, o ex-leproso, deveria fazer. Se apresentar ao sacerdote. Aí o sacerdote iria fazer o quê? Analisar a pele dele, ver se não tinha nenhuma ferida. E o sacerdote declarando que tal leproso está curado, ele ia fazer outro processo, que era oferecer uma oferta a Deus. E depois dele oferecer uma oferta a Deus, aí sim, ele estava livre, pronto, apto para ser restabelecido à sociedade. Por isso, meus irmãos, que Jesus diz a esses 10 leprosos: vão apresentar-lhes aos sacerdotes, para vocês passarem por todo esse ritual. Mas aí, meus irmãos, nos versículos 15 e 16, isso aqui é esses dois textos, e 15, 16 e 17. Todo mundo que lê esse texto gosta de parar aqui para ficar meditando. E foi aqui que eu parei um pouco, no versículo 15, 16 e 17. Porque acontece algo que é maravilhoso. Um dos leprosos, eram 10, fez o quê? Voltou. Não foi se apresentar ao sacerdote. Ele voltou. E ele voltou para quem? Ele voltou para fazer o quê? No versículo 15, né? Está escrito aí que ele, percebendo, né, que estava curado, versículo 15, você que está com a Bíblia aberta, você pode fazer a leitura comigo. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou dando glória a Deus em alta voz. Depois ele fez o que? No versículo 16, e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E este era samaritano, ele era estrangeiro, não era um judeu. E no versículo 17, Jesus aqui faz duas perguntas. Então Jesus lhe perguntou: não eram 10 os que foram curados? Jesus faz essa pergunta para o ex-leproso, o samaritano que ficou curado e voltou agradecendo a Jesus Cristo. Não foram 10 que foram curados? E ele faz a outra pergunta: onde estão os 9? E é aqui, meus irmãos, que eu quero falar com você e meditar com você em duas lições que nós podemos aprender nesse texto. É muito interessante no versículo 17, quando Jesus faz a pergunta: não eram 10? Só veio você? Onde estão os 9? As pessoas ingratas, eis aqui a primeira lição. As pessoas ingratas a Deus, elas sempre somem. Elas sempre desaparecem quando recebem as bênçãos. As pessoas ingratas, quando recebem a bênção de Deus, quando Deus supre as suas necessidades, os ingratos, eles sempre somem do mapa, desaparecem. Porque são simplesmente pessoas interesseiras. E as pessoas que são aptas, prontas para buscar a Deus quando apenas estão num beco sem saída, ou quando estão, resumidamente aqui, a maioria das pessoas interesseiras que buscam a Deus e que tratam a Deus apenas como uma coisa, tratam a Deus como coisa, como um copo descartável que a gente usa e joga fora. Tem gente que é assim. E a maioria das pessoas, meus irmãos, elas só se lembram de Deus diante de 4 situações: é doença, é privação financeira, está desempregado ou crise familiar. Tem muitas pessoas que só se lembram de Deus quando estão vivendo diante dessas 4 situações. Problema na família, o casamento está para desmoronar, meus filhos são rebeldes, vou procurar a Deus. Eu estou desempregado, vou pedir para o Deus que abre todas as portas para mim, uma porta para que eu possa arrumar um emprego. É situação financeira, eu vou pedir para Deus, né, organizar aqui a minha vida. É problema de saúde, eu vou pedir para o Deus que é o médico dos médicos me curar. E Deus faz justamente
para pessoas ingratas, porque o nosso Deus é rico em misericórdia, o seu amor é infinito, ele faz a mesma coisa que ele fez com os 9 ingratos. Curou. Eles foram, no caminho foram curados e permaneceram curados. E Jesus sabia que eles eram ingratos, que eles não iriam voltar para agradecer. E Deus não retirou a cura. Eles permaneceram curados. E Deus faz isso. Sabendo que a pessoa é ingrata, Deus abençoa. Porque a palavra de Deus, o próprio Senhor Jesus disse que Deus faz descer a chuva sobre justos e injustos. Faz nascer o sol sobre justos e injustos também. Nosso Deus é misericordioso, é gracioso. E aí, meus irmãos, tem pessoas que são assim, que se lembram de Deus apenas quando estão com problemas. E essas pessoas são abençoadas por Deus, mas quando recebem as bênçãos do Senhor, os seus corações são revelados, porque são pessoas interesseiras. Pessoas que só se lembram de Deus quando estão em meio aos problemas. E esta é a primeira lição aqui. Hoje a gente vê, infelizmente, em algumas igrejas, em algumas denominações, os convites que os pastores fazem para participar do culto. Isso é de tremenda tristeza para mim. Quando ouço o pastor falando, venha para cá que você vai ser curado, venha para cá que você vai receber a bênção financeira. Se a sua empresa tem 2 funcionários, vai ficar com 100 daqui a algum tempo. 100 funcionários, sua empresa vai bombar. Venha para a minha igreja que o seu casamento será solucionado. Venha para a minha igreja que você vai ser curado. É triste, porque essa não é a razão de nós irmos à igreja ou buscar ao Senhor. Nós devemos buscar ao Senhor não por aquilo que Ele faz, mas por aquilo que Ele é, como nós cantamos juntamente com as nossas irmãs. Nós devemos buscar ao Senhor, meus irmãos, não por interesse naquilo que Ele pode fazer, mas naquilo que Ele é. Ele é o Deus Todo-Poderoso e é digno de toda a adoração. E se Ele hoje dissesse para mim e para você, não vou fazer mais nada na sua vida, não vou realizar absolutamente mais nada na sua vida, mesmo assim Ele ainda é digno de todo louvor, de todo serviço, de toda devoção, de toda adoração de nossas vidas. Glória a Deus. Mas aí, meus irmãos, nós estamos vivendo nesse período e vem se arrastando discípulos desses 9 ingratos. Pelo mundo vem se arrastando discípulos, pessoas que buscam a Deus como se Deus fosse uma coisa, ser apenas usado, abusado pelas pessoas. E as pessoas não querem compromisso. As pessoas não querem uma vida de relacionamento com Ele, querem apenas as bênçãos de Deus, mas não querem o Deus da bênção. Jesus, ele pergunta no versículo 17, não foram 10? Onde estão os 9? Vocês sabem para onde foram os 9? Aqui na Bíblia não tem a resposta, né? Mas a gente imagina. A gente imagina para onde eles foram. Eles foram para onde? Eles foram para onde Jesus mandou. Eles foram para os sacerdotes. Se apresentarem aos sacerdotes. Receberem o aval dos sacerdotes para voltarem à vida social. Eles estavam loucos, meus irmãos, ansiosos para voltar para a vida normal. Eles estavam loucos, eles queriam era isso. Eles não queriam voltar para agradecer a Jesus, eles queriam voltar para as suas rotinas de trabalho, voltar para as suas esposas, voltarem para a sua sociedade, para as suas cidades, lá para o bairro que eles moravam. Tem algum problema nisso? Tem algum problema nisso neles? Eles apenas queriam voltar para as suas vidas normais. Tem algum problema nisso? Tem não, mas isto nos revela um problema grandioso que todos os seres humanos têm, que é o apego pelas coisas terrenas. Eles não se importam com aquilo que é eterno, com aquilo que Deus oferece para eles. Eles não se importam com aquilo que é duradouro. Mas o ser humano é tão apegado com as coisas insignificantes
algumas coisas que são só do aqui e do agora. É só o emprego, é só família, sabe? É só conforto. Somente aquela visãozinha míope, pequena, pensando somente aqui nas coisas terrenas e não se desperta para as coisas eternas. Daquilo que Jesus Cristo disse no Evangelho de Mateus, versículo 6, 33. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Nós somos apegadíssimos às coisas terrenas e nos prendemos às coisas terrenas e às vezes nos esquecemos do Deus eterno. É só trabalho, é só família, é só fadiga, é só correria, é só estudo. É só se dedicando nas coisas daqui que um dia irão se acabar. Então esses 9 leprosos curados, eles estavam ansiosos justamente para os sacerdotes olharem ele, examinarem ele, eles fazerem todo o processo de ritual para voltar logo para a vidinha deles. E não se importaram com aquilo que é mais importante do que qualquer coisa, que é Jesus Cristo. Em que você tem se dedicado? O que você tem se dedicado? O que você tem pregado? O que você tem feito na sua vida que Deus lhe deu aqui na terra, que é muito curta? O que você tem feito? Analise a sua vida e veja se você tem buscado as coisas de Deus, a pessoa de Deus. Analise se você tem se dedicado a Deus, se dedicado ao serviço de Deus, a acreditar em Jesus Cristo, a ser um servo de Cristo, a buscar as coisas eternas, as coisas celestiais, a buscar o reino de Deus. O que você tem feito da sua vida? O que você tem se dedicado, gastado tempo, suor, esforço? A sua sabedoria, a sua inteligência, os seus pensamentos, o seu coração. A sua vida está onde? O que você está fazendo? Será que você está se comportando como os ingratos aqui? Será que é assim que você vive a sua vida, entre aspas, espiritual? Lembrando-se de Deus apenas no sofrimento? Lembrando-se de Deus apenas nas dores? E quando Deus resolve os seus problemas, você volta para a mesa do bar, você volta para o cigarro, você volta para a prostituição, você volta para a imoralidade sexual, você volta para a sua vida apegada às coisas terrenas? Tem pessoas que só se recordam de Deus apenas quando a doença vem, quando o aperto financeiro vem, quando a crise familiar vem, quando o desemprego vem. Ligeiramente Deus é lembrado. Assim como os 10 leprosos, ligeiramente os 9 ingratos gritaram: Mestre, se compadece de nós, veja a nossa situação. E tem pessoas que são assim, só fazem uma oração, só buscam a Jesus apenas no momento de aperreio. E eu vou dizer aqui uma coisa para vocês: esses homens ingratos, eles tiveram fé. Tiveram fé. Porque Jesus disse assim: vão mostrar-lhes aos sacerdotes. E eles foram. Uma atitude de fé. Uma atitude de fé. Eles foram. Eles não foram curados imediatamente, mas no caminho eles foram. Eles tiveram ali uma fé. Mas foi uma fé muito diminuída. Eles viram Jesus apenas como um homem que poderia curá-los. Eles acreditaram. Eles tiveram confiança. Eles tiveram fé que Jesus era poderoso para curá-los. Mas essa é uma fé ainda não integral, não é uma fé completa, não é a fé que agrada a Deus. É uma fé, mas não é a fé que Deus deseja para cada um de nós. Agora nós vamos para a segunda lição do texto. Ficou claro esse primeiro ponto? Você analisou sobre isso? Você busca Deus apenas quando as coisas estão ruins? Você só se lembra de Deus apenas quando você se entra no beco sem saída? Quando as lágrimas vêm, quando as dores vêm, é só assim que você se recorda de Deus? É bom a gente analisar sobre isso. Porque assim como todo ingrato é egoísta, às vezes nós estamos no mesmo barco. Às vezes nós somos ingratos, egoístas, pensando apenas em
pedir a Deus para suprir as nossas necessidades e não queremos um compromisso real com Ele. A segunda e última lição que a gente pode tirar desse texto, a gente já viu que os ingratos, eles sempre desaparecem, eles sempre somem, porque são apenas pessoas interesseiras. Mas a segunda lição é o seguinte: os gratos a Deus, eles sempre visam mais o abençoador do que a própria bênção. O samaritano, ex-leproso, que voltou, glorificando a Deus em voz alta, em seguida chegou perto de Jesus, prostrou-lhe aos pés de Jesus com o rosto em terra, adorando a Jesus Cristo e rendendo-lhe graça. Ele valorizou muito mais a pessoa bendita de Jesus do que a cura que Jesus fez na vida dele. E aqui, meus irmãos, a gente vê nesse texto, agora no texto completo, do versículo de número 11 até o versículo de número 19, a gente não vê nesse texto apenas 10 leprosos pedindo cura. A gente não vê apenas Jesus curando os 10 leprosos. A gente não vê apenas um voltando para agradecer a Jesus. A gente não vê apenas 9 homens curados, ingratos, que não voltaram reconhecendo que Jesus operara aquele milagre e que dera aquelas bênçãos para a vida deles. A gente não vê somente isso, mas na vida do samaritano, do ex-leproso, que voltou adorando a Jesus Cristo, a gente vê, meus irmãos, mais do que cura nesse texto. A gente vê mais do que cura. A gente vê uma declaração de fé autêntica. Se a fé daqueles 9 ingratos que foram curados era uma fé imperfeita, era uma fé não completa, porque, meus irmãos, nós não podemos ver Jesus apenas como um homem poderoso para curar. Se você ver apenas Jesus como um milagreiro, alguém que opera milagres, essa sua fé, ela não agrada a Deus. Nós devemos acreditar sim que Jesus é poderoso sim, e eu acredito que hoje sim Ele opera milagres. Ele opera milagres. O nosso Deus é o Deus do impossível. Ele faz coisas maravilhosas na vida daqueles que o temem, na vida daqueles que o buscam. Eu acredito sim em milagres. Eu acredito que o nosso Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele sim opera milagres hoje. Mas nós não podemos ficar apenas com essa fezinha, apenas com essa confiançazinha, com essa crençazinha de que Jesus é apenas um homem poderoso para curar, para fazer milagres. Nós não podemos parar por aí. Nós temos que ter algo a mais. E esse algo a mais é o que o samaritano curado teve. Ele adorou a Jesus Cristo. E essa ação é uma declaração de fé. E o que foi que foi manifestado aqui, meus irmãos? O que foi que esse ex-leproso, voltando, glorificando a Deus, adorando a Jesus Cristo, se ajoelhando aos pés de Jesus, agradecendo, qual é a mensagem aqui? O que é que nós aprendemos aqui? Nós aprendemos, meus irmãos, que Jesus Cristo, Ele é um homem, mas Ele também é Deus. Jesus é 100% homem, mas também é 100% Deus. Jesus é divino. Jesus, Ele não foi, como algumas pessoas gostam de dizer por aí, um revolucionário, um homem que mudou a história, que repartiu a história no meio, antes de Cristo e depois de Cristo. Ele fez muitas coisas boas, Ele foi um homem de obras boas. Não, Jesus não foi só isso. Jesus, Ele é Deus. Ele é Deus. E outra coisa, meus irmãos, que nós podemos aprender aqui. Esse leproso, esse ex-leproso que não foi aos sacerdotes se apresentar, ele fez a escolha certa.
porque ele voltou para o sumo sacerdote que Deus escolheu. E ele é o nosso sumo sacerdote. Uma das posições de Jesus, uma das coisas que o Deus Pai deu ao seu Filho Jesus Cristo foi esta posição de ser o sumo sacerdote. Jesus Cristo, ele é aquele e único que nos representa diante de Deus. Ele é o mediador entre Deus e os homens. Olha só, meus irmãos, o que está escrito em Hebreus, capítulo 5, versículo 10. O autor aos Hebreus, capítulo 5, versículo 10 diz: tendo sido nomeado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, Deus ordenou, deu a Jesus Cristo também esta posição de ser sumo sacerdote. E o que foi que eu falei no começo que um sacerdote é? Ele representa o povo diante de Deus. Então, o ex-leproso samaritano fez a coisa mais certa do que os outros, porque eles foram se apresentar a uma religião que logo menos iria falir. Não tem mais nenhuma validade para Deus, que é o judaísmo. O que estava à porta era o cristianismo, era a igreja. Em Atos 2, na descida do Espírito Santo. Então Deus não teria mais parte com o judaísmo. E na igreja só tem um sumo sacerdote, escolhido por Deus, o único que representa, pode representar e representa os homens diante de Deus, o mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo. E a gente vai vendo isso no Novo Testamento. O apóstolo Paulo, ele disse lá na carta 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5: porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Quem é esse mediador entre Deus e os homens? Jesus Cristo, homem. E a gente vê também naquilo que Jesus Cristo disse, está registrado no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6. Jesus disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Aleluia. Esses dois textos que citei agora, 1 Timóteo 2,5, Jesus é o nosso mediador. João 14,6, Jesus dizendo bem no final do versículo: e ninguém vem ao Pai senão por mim. O que é que isso quer dizer? Que Jesus é o nosso sumo sacerdote, que aquilo que o ex-leproso, o samaritano, fez foi a coisa certa. Ele se apresentou ao verdadeiro sumo sacerdote de Deus, que é Jesus Cristo, o Deus que se fez carne e habitou no nosso meio. Ele é o único caminho que pode levar você a Deus. Então esse samaritano curado fez a melhor coisa. Ele foi um homem grato, um adorador. Reconheceu que Jesus não é somente um homem poderoso para curar, mas que ele era o Cristo, o Messias, o Salvador, o Filho de Deus, o próprio Deus que se fez gente e habitou no nosso meio há 2000 anos atrás, que morreu, ressuscitou, está vivo e vai voltar. E esta é a pregação que a igreja está pregando há 2000 anos. E é o que nós estamos pregando aqui, você está ouvindo. Jesus Cristo está vivo e Ele está aqui por meio do seu Espírito. E eu acredito piamente que nós devemos mudar as nossas atitudes. Se você tem esta visão de que Jesus é apenas alguém que pode te socorrer nas tribulações e na angústia, não acredite somente nisto. Acredite nisto, mas não acredite somente assim. Acredite que Ele é o teu Deus. Acredite que Ele é Deus, que Ele é o sumo sacerdote, que é o único que pode te levar a Deus, é o único que pode te reconciliar com o Pai, é o único que pode pegar nas tuas mãos e te levar ao trono da graça. É o único que pode perdoar todos os teus pecados. É o único que pode te dar um lar lá no céu de glória. É o único que pode transformar a tua vida. É o único que pode te dar
o Espírito Santo dele para habitar em você e fazer de você uma nova criatura. Nós devemos mudar esta visão pequena acerca de Jesus. Jesus não é somente um homem poderoso para curar. Que nós possamos fazer o mesmo que o ex-leproso samaritano fez: adorar a Jesus, crer que Ele é Deus, crer que Ele é o nosso mediador, Ele é o nosso sumo sacerdote. Ele é o único. Não é a igreja batista, não é a igreja católica, não é os pastores, não são os padres, não são imagens de escultura, não são tradições religiosas, não são rituais religiosos que podem te levar a Deus, mas o único sumo sacerdote, mediador entre Deus e os homens é Jesus Cristo. Outra coisa que eu acredito, irmã Tamária, que vocês planejaram esse culto aqui de ações de graças, e o plano de Deus vai além. Ele está recebendo as gratidões dos nossos corações pela sua vida. Viemos aqui para agradecer a Deus, render graças ao Senhor pela cura, pela vitória que Deus lhe concedeu. Mas eu acredito que algumas pessoas vieram a este culto não somente para agradecer. Deus deve ser reconhecido e devemos render graças a Ele. Mas Deus, Ele não quer que você somente seja uma pessoa grata a Ele. Agradecer a Deus, todo mundo agradece. Abrir a boca para dizer: Senhor, eu te agradeço. Todo mundo faz isso. Deus, Ele quer que você vá além. Além. Deus, Ele quer que você seja uma pessoa grata a Ele. Mas Ele quer que você seja um servo dele também. Jesus deseja isso, que você se torne um adorador, que você se torne uma pessoa que viva para Ele, que não entregue somente uma parte da sua vida. Deus, Ele não quer uma parte da sua vida. Deus, Ele quer a sua vida inteira. Tem muitas pessoas vivendo assim, por partes. Deus, eu te entrego isto na minha vida, mas isso aqui eu não entrego. Deus, Ele não quer uma parte da sua vida. Ele não quer uma parte da tua história. Ele quer você por inteiro. E sabe quem foi que fez isso? Quem se entregou por inteiro? O ex-leproso samaritano. Reconheceu Jesus como seu Salvador. E Deus, penso eu, trouxe algumas pessoas aqui para isto, para tomar esta decisão. Você que ouviu esta pregação, e tentei aqui ser bem simples, bem objetivo. Se você entendeu e percebeu que Jesus Cristo está lhe chamando para você se entregar a Ele completamente, para você tê-lo na sua vida como Senhor, Salvador, como seu Deus, como perdoador de seus pecados, como aquele que não somente tem poder para fazer milagres, mas como aquele que é, e que era, e que há de vir. O Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Tem alguém nessa noite que gostaria de tomar esta decisão? Jesus, Ele espera isto de todos aqueles que ouvem a palavra dEle. A fé vem pelo ouvir e ouvir a pregação do Evangelho de Cristo. E você teve essa linda oportunidade que Deus está lhe dando. Você ouviu o Evangelho, você ouviu a pregação da palavra. A fé vem por aí. Quando você para e ouve a palavra de Deus, Deus lhe chama. Eu acredito que Deus está chamando aqui algumas pessoas. Tem alguém que gostaria de se manifestar e dizer: a partir de hoje, eu me entrego a Cristo Jesus, o Filho de Deus, aquele que vai curar a minha alma, que vai me purificar e que vai me deixar mais alvo do que a neve. Tem alguém nessa noite que gostaria de tomar essa decisão? De ser um cristão, de ser um servo de Deus, não de ser um mero religioso,
mas de ser um servo do Senhor, uma serva de Deus. Se tiver alguém, nós gostaríamos de orar por você. Tem alguém? É só você fazer um sinal com a mão que nós iremos orar por você. Deus, Ele chama você. Ele acabou de chamar você. Se não há alguém a se manifestar, eu quero convidar aqui o pastor Milson para estar orando ao Senhor, finalizando esta reunião. Louvado seja Deus por sua palavra tão oportuna. É assim que Deus faz. Ele fala com clareza, com simplicidade e ao mesmo tempo com profundidade. Para que todos aqueles que vão se apresentar diante dele um dia não tenham desculpas. A mensagem que nós acabamos de ouvir, ela é suficiente para salvar toda a humanidade. Se ouvir e crer. Esse é o evangelho puro e simples que a igreja anuncia, que os servos de Deus anunciam. Você ouviu a mensagem, você entendeu a mensagem, e nós esperamos que você se posicione em relação a tudo que você acabou de ouvir. E o posicionamento que nós esperamos da sua parte é um posicionamento comportamental. Comportamental. Faça bom uso da mensagem que você acabou de ouvir. Deus nos quer como servos dele. Como o samaritano curado agiu. Se prostrou e adorou e rendeu graças, reconhecendo a divindade de Jesus, reconhecendo que Jesus é Deus e como tal deve ser adorado e servido. Nós queremos de todo o coração agradecer todos vocês que se deslocaram dos seus lares e vieram até a casa da irmã Francinilde, como uma demonstração de carinho, amor e respeito para com esta família, especificamente para com a Tamária, que foi quem também testemunhou aqui, juntamente com o Raimundo Nonato. A sua presença neste lugar também é uma manifestação do amor de Deus, pois foi Deus que trouxe você a este lugar, para que você pudesse ouvir tudo o que você acabou de ouvir. No próximo final de semana, no dia 6, a nossa igreja vai estar em uma conferência de aniversário, a partir das 18h30, ali na Rua São Francisco, no templo da Igreja Batista. No final de semana seguinte, no dia 13, a partir das 19h30, a nossa igreja no bairro Pimentel também vai estar em uma conferência de aniversário no ginásio de esportes do bairro Pimentel. E você é o nosso convidado, você é a nossa convidada, toda especial, para continuar ouvindo de Deus. A irmã Francinilde, ela pede que após a oração final, você permaneça, que ela tem algo a servir junto com a sua família. Não é isso, irmã Francinilde? E eu quero convidar todos a ficarem de pé, em nome de Cristo, e nós vamos orar ao Senhor nosso Deus. Nós temos um pedido de oração da Andressa, e nós vamos apresentá-la. Pedido que o Raimundo Nonato trouxe. Ela pediu que ele fosse o mensageiro que trouxesse este recado, pedindo que a sua vida fosse apresentada ao nosso Deus. E é o que faremos agora. Oremos então.
Deus bendito, soberano Senhor, louvado e exaltado seja para sempre o teu nome, ó Deus. Louvamos o teu nome por tudo que vimos e ouvimos esta noite. Te agradecemos por cada um dos testemunhos que nós ouvimos daquilo que o Senhor tem feito na vida de todos aqueles que usaram este microfone. Fomos edificados e também fomos alimentados, enriquecidos, transformados pelo poder da tua palavra. Te louvamos pela instrumentalidade do teu servo, o pastor Rômulo, que falou de modo muito claro, com simplicidade, objetividade e profundidade, pela inspiração do teu Espírito. E esperamos em ti, ó Deus, que a tua palavra, como boa semente que é, possa ter caído em corações que representam uma terra fértil para produzir, brotar, germinar, crescer e dar frutos dignos de arrependimento. Temos um pedido de oração, a Andressa, que precisa da manifestação do teu poder. E como tu és o Deus de perto e também Deus de longe, onde quer que a Andressa esteja agora, Senhor, que o Senhor possa alcançá-la para a glória do teu nome. Supra a necessidade que ela tem. Manifesta-te a ela e que ela possa reconhecer que só o Senhor é Deus e que o principal objetivo de sua vida é para glorificar o teu nome. Pai, continue a cuidar de nós. Dai-nos uma noite de paz e comunhão com o Senhor e que possamos a cada dia termos um coração grato ao Senhor, mas também um coração cheio de temor, vivendo para a tua glória e para o teu louvor. Nós te amamos e com os corações agradecidos ao Senhor, nós oramos em o nome e por amor de Cristo Jesus. E todos dizem amém. Amém. Queridos, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam sobre cada um de nós agora e sempre. Amém. Deus abençoe a todos em o nome de Jesus.